Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus permaneça em nossos corações, nos auxiliando na noite de hoje, para que nós possamos ser instrumentos fiéis da espiritualidade que nos sustenta. E para que cada qual possa ter condições de absorver os ensinamentos que não são nossos, são da espiritualidade, são do Cristo, no seu coração, de acordo com suas necessidades. Nós agradecemos muito nesse momento a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, porque essa casa é a nossa casa, né? Podemos falar assim, porque fomos evangelizados aqui. E não vou nem contar para vocês há quanto tempo, mas tem muito tempo. E durante todo esse período da nossa vida, nós aprendemos a amar a União Espírita Mineira. Então, estar aqui hoje para nós é uma alegria muito grande. Agradecemos a Jesus por isso e a coordenação do trabalho pela incumbência, né? Pela tarefa, que é o que nos sustenta. E principalmente porque nós vamos falar de Emmanuel e o Evangelho. Aí realmente a coisa ficou mais gostosa ainda. A gente só espera que a gente faça jus à tarefa, porque Emmanuel tem, sem dúvida alguma, espaço nos nossos corações. Não é isso? Sem contar a parceria fantástica dele com o Chico, que a semana é do Chico, não é isso? Mas nós aproveitamos para falar daquele que sustentou o Chico nas suas tarefas de forma mais direta e de forma mais extensiva, que é Emmanuel. Então, falar de Emmanuel e Evangelho para nós é extremamente importante. Foi um pouco difícil para a gente escolher uma linha de condução da atividade, porque vocês sabem, se deixar para nossa conta, vamos ficar analisando o versículo do Evangelho, não é isso? Mas nós falamos, não, mas é de Emmanuel que nós temos que falar. Então, nós vamos trazer aqui para vocês algumas ideias, acredito até que a maior parte de vocês já conheçam, mas para a gente poder não deixar de falar de Emmanuel. Como vocês sabem, Emmanuel é o Espírito que reencarnou aqui na época de Jesus, segundo ele próprio. E no prefácio do livro Há 2000 anos, nós vamos ter algumas das informações sobre isso, como o senador Públio Lentulus Cornélia. E Emmanuel, quando a gente lê o livro, vai ter a oportunidade de verificar que Emmanuel, ele participa naquele momento do julgamento de Jesus diante de Pilatos, não é isso? Então, no prefácio do livro Há 2000 anos, ele diz assim: algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Então, é assim que Emmanuel se coloca àquela época como orgulhoso senador, alma indiferente e ingrata. Isso é interessante porque quando a gente conhece Emmanuel hoje, dá para a gente pensar assim: se Emmanuel saiu dessa condição há 2000 anos atrás e chegou no que ele é hoje, tem esperança para nós, não é isso? É só a gente também levar aí, se puder levar menos que 2000 anos, tá bom, não é verdade? Mas significa que nós estamos diante de um espírito que se esforça e chega na posição em que ele está hoje, não é isso? Mas ele fez questão de se abrir para nós e de colocar-se como ele era. Inclusive, ele fala assim: para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido,
que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Isso é outra questão que a gente gosta de destacar quando nós nos lembramos da trajetória de Emmanuel. Porque na expressão de Emmanuel, foi um minuto que ele teve a oportunidade do diálogo com Jesus. E aí nós vamos ver como que minutos são importantes na nossa vida, para que nós possamos tomar decisões diante dos desafios que ela nos coloca. E naquele momento, o que Emmanuel diz naquele momento eu perdi a oportunidade daquele minuto. E isso pesou muito para ele, e sem dúvida alguma ele recompensa muito hoje em dia esse minuto. Mas se ele se preocupa em dar esse detalhamento para nós, é exatamente para que nós possamos nos preocupar com a forma como nós aproveitamos as oportunidades que a espiritualidade nos oferece. Para que cada minuto da nossa existência seja extremamente aproveitado no sentido de ser valorizado mesmo, de agradecermos a Deus por tudo que nós recebemos e de não desperdiçarmos a oportunidade no trabalho, né? Esse trabalho ele surge em qualquer instante. É até possível que a gente acredite que na doutrina espírita, só aquele que está liderando o trabalho na casa espírita, ou só o médium que seja o destaque da casa, é que seja a coisa mais importante, mas não. Porque o espiritismo, nós o fazemos dentro da casa espírita e devemos fazê-lo, mas ele não termina ali não. Porque eu estou sendo espírita quando eu estou dirigindo, eu estou sendo espírita quando eu estou na minha casa, estou sendo espírita em qualquer lugar onde eu esteja. E pode ser que para mim, aquele minuto que vai fazer a diferença da virada entre o que eu sou agora e o que eu almejo ser no futuro, esteja acontecendo ali agora, naquele instante, em qualquer circunstância que a gente esteja. Aí nós vamos observar agora a questão do compromisso de Emmanuel com o Evangelho. Porque também no prefácio lá do livro Há 2000 Anos, que inclusive é uma nota da editora que está lá, quem está escrevendo vai relatar das informações que Chico está prestando a eles o seguinte, que o trabalho de psicografia desse livro, Há 2000 Anos, foi realizado entre 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939, segundo as possibilidades de tempo do seu médium, não é isso? E sem perturbar outras atividades do próprio Emmanuel, junto aos sofredores que frequentemente o procuram e junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Evangelho. Então, naquele momento, já se tinha notícia, não só das tarefas inúmeras que Emmanuel tem, mas do seu trabalho junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Evangelho, na pátria do Cruzeiro. Não é isso? Então, nós vamos observar que Emmanuel realmente deixa claro em suas informações, embora ele faça de forma discreta, mas é clara, é objetiva, do seu compromisso com o Evangelho de Jesus. Então, o trabalho da psicografia tinha que respeitar isso, porque não era qualquer momento que ele podia estar lá. Entretanto, nós ouvimos essa semana o trabalho aqui da Sueli Caldas, falando da pressa que a espiritualidade tinha para poder dar encaminhamento a um projeto de uma série de livros, né? Aí também nos faz pensar outra coisa, né? Que o fato de Emmanuel estar ocupado é diferente de nós estarmos ocupados. Porque para o espírito da envergadura de Emmanuel, não é isso, Afonso? O espírito da envergadura de Emmanuel, o tempo é muito melhor aproveitado, né? Então ele conseguia fazer as coisas todas, dar conta do trabalho dele de propaganda do espiritismo, ter toda aquela atividade junto do Chico. E mais uma vez a gente tem que ressaltar que, por sua vez, Chico Xavier, extremamente fiel, conseguindo assimilar todos
todos aqueles elementos que Emmanuel estava trazendo para ele naquele momento. Mas é interessante que se destaca aí que Emmanuel já está compromissado naquele momento com a divulgação do Evangelho. O que a gente vai observar na realidade? Que isso vem de longa data. Mas aqui se deixa escapar essa informação que é extremamente importante. Aí, também no prefácio, Emmanuel, eles mostram uma prece que Emmanuel faz, que dita para Chico Xavier. E nessa prece, Emmanuel, foi feita em 4 de janeiro de 39, que já é quando o livro já está sendo, né, já está sendo encerrado, né? Ele faz a seguinte colocação. Ele fala a Jesus e ele diz: Senhor, exército de operários do teu Evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir nos trabalhos de cada dia a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Então, observe aqui que Emmanuel fala na prece: exército de operários do teu Evangelho, nós. Ele se coloca como alguém que faz parte de um exército de operários do Evangelho de Jesus. Nós vamos ver então que o trabalho de divulgação do Evangelho, naturalmente, ele é extremamente amplo. É um projeto para o planeta, que não começa agora, né? Ele começa muito antes, culmina na vinda do próprio Mestre e depois prossegue através dos seus operários. Mas Emmanuel novamente destaca para nós que ele faz parte dessa linha de frente dos trabalhadores que estão trabalhando na divulgação do Evangelho. Então a gente vai observar isso como uma coisa extremamente importante para nós, porque hoje nós temos trabalhado muito a questão do Evangelho. Existe sim um grande interesse pelo entendimento do estudo do Evangelho. Dentro da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, nós estamos trabalhando nessa área. Mas será que nós estamos nos colocando na condição de operários do Cristo? Esse é um desafio para nós. Porque toda vez que uma ideia nova surge, o Evangelho não é tão novo assim, mas de vez em quando alguma coisa na doutrina surge como se fosse um boom de novidade, evidentemente que cativa a muitos. Não é isso? Mas o nosso compromisso é fazermos parte desse exército de operários do Cristo e assumirmos compromisso com o Evangelho. E para a gente ter ideia do que significa compromisso com o Evangelho, olha o que Emmanuel pede: ampara-nos, Senhor, e não nos retire dos ombros a cruz luminosa e redentora. Então não é brincadeira. Tem seus desafios, tem suas dificuldades, e há de se ser fiel ao Evangelho, e não às nossas próprias vaidades, e não aos nossos próprios interesses pessoais. Porque o Evangelho, acima de tudo, é renúncia, não é isso? Então, Emmanuel está dando para nós os caminhos para que nós possamos pensar em torno de quais são os compromissos que nós temos diante do Evangelho, que são muitos, não é isso? Então, isso para nós é extremamente importante, esse trabalho de Emmanuel. Vamos prosseguir. Aí, falando sobre Emmanuel e o Evangelho, nós vamos ver no livro O Consolador, na pergunta 282, é perguntado assim para Emmanuel: qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? E Emmanuel vai responder: o Evangelho é o edifício das almas, da redenção das almas.
como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Mestre no terreno definitivo do Espírito. Não é isso? O Kemper lembrou uma frase aqui dele: se a gente conseguir colocar em prática cada dia o Evangelho, nós vamos acabar nos transformando de alguma forma. Mas isso aqui é extremamente importante para nós. As lições de Jesus não podem se restringir, não é isso? A exposições meramente teóricas. Isso é interessante porque às vezes a gente vê situações em que existe uma grande preocupação em a gente se destacar muito porque decorou muitos versículos, não é isso? Então, às vezes a pessoa tem uma memória espetacular. Isso é importante, viu? Já não estou falando que não é importante, não. Se você chegar perto dela e falar assim, Jesus falou assim, vai dizer o capítulo, vai dizer o versículo. E vai dizer mais os outros onde estão os outros evangelhos. A gente mesmo, com a prática de tanto usar, acaba decorando uma meia dúzia. Não é verdade? Mas o nosso objetivo no estudo do Evangelho não é o desafio para o outro. Nós não estamos estudando Evangelho para fazer com que a doutrina espírita vá competir com outras escolas religiosas. Nós estamos estudando Evangelho para a transformação do ser. Então não podemos ficar mesmo num ambiente teórico das discussões, que são extremamente importantes, mas não podem ser o fim. Tem que ser apenas um meio de menor expressão, inclusive comparada com aquela que se expressa na necessidade da reforma íntima. E não estamos dizendo que isso signifique que nós não vamos nos debruçar em cima de projetos do Evangelho ou pesquisas na área do Evangelho. Nós vamos mostrar uma pesquisa para vocês aqui agora mesmo, porque é importante a gente ter esse tipo de coisa naturalmente para que a gente se fortaleça, mas que nós nos lembremos de Emmanuel quando ele fala que ela não deve ser procurada, né, o Evangelho, mas para qualquer exposição teórica, mas visando o aperfeiçoamento de si mesmo. Porque nós só vamos nos transformar quando nós tivermos consciência disso, de que o Evangelho é para nós, o Evangelho é individual. O Evangelho é para a transformação de cada um. E nós também já sabemos da história do que significa transformação de cada um. Transformação de cada um é, acima de tudo, renúncia de si mesmo. É abrir mão e espaço de si mesmo para que o Cristo surja. E isso a gente viu acontecer muito bem com Chico, não é isso? Se dependesse dos dotes mediúnicos de Chico, se nós pudermos falar assim, nossa, teria sido talvez a pessoa mais conhecida do planeta, teria virado político, um monte de coisa, ele teria alcançado várias coisas se ele quisesse. Mas não. Ele foi fiel ao trabalho que foi dado a ele. E o trabalho que foi dado a ele foi psicografia. Então é importante a gente ter também em mente que o trabalho do estudo do Evangelho é para aperfeiçoar nós mesmos, em primeiro lugar. Agora as outras coisas vão surgir na medida que nós vamos exemplificando o trabalho. E aí, com relação ao estudo do Evangelho, começa há 2000 anos atrás, quando Emmanuel conhece Jesus. Depois nós temos o livro 50 anos depois, falando da nova existência de Emmanuel sob novos padrões de sacrifício, não é isso? Temos outras informações, mas agora vamos para a informação que é dada em renúncia. Porque o livro Renúncia vai apresentar para nós, como, a menos que nós estejamos enganados, o primeiro roteiro de estudo minucioso do Evangelho. Primeiro roteiro de estudo minucioso do Evangelho está ali. Aliás, não podemos falar que é o primeiro, não, que é o segundo, viu, gente? Porque o primeiro foi dado há 2000 anos atrás. Quando Jesus, por exemplo, conta a história do semeador, a parábola do semeador, logo depois os discípulos vão perguntar para ele o que ela significa. E aí nós vamos ter ali um estudo minucioso, quando ele vai explicar o que cada semente, que a semente significa,
o que a terra significa, cada tipo de solo que abriga significa, não é isso? Nosso lar, Jesus no lar de Neio Lúcio, né? Neio Lúcio, Jesus no lar, vai falar da instituição do primeiro culto do Evangelho no lar, na casa de Pedro. E ali Jesus vai estudar minuciosamente, só que ali está estudando as Escrituras. Então Jesus institui a técnica, institui o processo, faz o convite. Mas para nós, dentro da doutrina espírita, nós vamos ver Emmanuel falando abertamente do estudo do Evangelho no livro Renúncia. Quando Alcione vai dizer, lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Então, é um estudo, segundo a proposta de Emmanuel, vamos trazer agora para Emmanuel, de versículo por versículo. Às vezes, nos debruçarmos mais tempo num versículo, às vezes apenas num trecho de versículo. E aí, Alcione vai dizer, chegamos à conclusão de que o Evangelho em sua expressão total é um vasto caminho ascensional cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então, para promovermos a reforma íntima, que o estudo do Evangelho nos convida, é preciso conhecer detalhes. Então, para conhecermos detalhes, é preciso andarmos devagar no estudo do Evangelho, não termos pressa. Porque há muita informação numa linguagem que foi feita de forma universal, para que ela fosse atemporal, superasse as dificuldades da humanidade. Não é isso? Políticas, sociais, econômicas, elas tinham que chegar aqui até hoje para nós e perdurar. Vamos então ao trabalho de Emmanuel e o Evangelho com Chico Xavier. Não é isso? A primeira obra, nós fizemos um trabalho de levantamento do material de Emmanuel e do estudo do Evangelho nas obras do Chico. Mas o que nós vamos trazer aqui para vocês é um estudo preliminar, porque nós só fizemos uma pequena parte das obras, ok? Mas pegamos as obras, a maior parte delas são as iniciais, então nós temos bastante informação, mas é um pequeno estudo. E nós observamos o seguinte, que a primeira obra com estudo minucioso do Evangelho é Coletânea do Além, que foi editada em 1945, sua primeira edição. E lá tem 2 páginas de Emmanuel, porque são autores diversos, mas tem 2 páginas de Emmanuel que estudam versículos do Evangelho. Quando a gente fala estudo minucioso do Evangelho, nós vamos mostrar, é porque Emmanuel começa a página com o versículo do Evangelho. E aí ele destrincha o que aquele versículo nos traz em termos de forma interpretativa à luz da doutrina espírita. Tem 2 páginas no livro, uma é A Minha Graça Te Basta, de Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, intitulada A Graça do Senhor, e a segunda, que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Palavras de Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 25, a página se intitula Interrogação do Mestre. Então, embora tenha havido psicografia de Emmanuel de outras obras, inclusive os romances, né? Em 45 edita-se, ou seja, é colocado para público de forma oficial, páginas com estudo do Evangelho. Isso não significa que antes, nas outras obras, Emmanuel não falava de Evangelho. Essa parte da pesquisa nós ainda não fizemos. Por quê? Porque Emmanuel fala do Evangelho o tempo todo. No próprio livro Renúncia, Alcione vai interpretar um versículo de uma epístola de Paulo. Mas esse versículo está no meio do texto. Então nós vamos ter um trabalho maior para poder achar todos os comentários de versículo no meio do texto. Então nós restringimos o trabalho a esse tipo de abordagem de Emmanuel. E aí o que nós fizemos?
que aqui são os resultados, nós vamos chamar de preliminares, né? Fica meio científico, né, Kemper? Mas é só para dizer para vocês, não está concluído. Nós tivemos a oportunidade de compilar 77 livros que são de autoria de Emmanuel ou de autores diversos que incluem páginas de Emmanuel. E desses 77, nós encontramos 41, e vocês veem aqui que a amostragem é muito pequena, 41 que trazem o versículo do Evangelho, que comentam versículos do Evangelho propostos no início da mensagem. Desse tipo aqui, ó. São as obras de Emmanuel, que vem o versículo do Evangelho e depois ele vem comentando versículos. Nós só trabalhamos com esse tipo de obra, ok? Com obra em que Emmanuel apresenta o Evangelho dessa forma. Aí alguns resultados preliminares. Vocês não ficam assustados com isso aqui não, a gente chama isso de gráfico de pizza, porque fica fácil de ver, só que vocês não podem ficar com fome. Ali, o tamanho da fatia significa, quanto maior o tamanho da fatia, maior a quantidade, tá? E aí nós observamos 1.291 mensagens de Emmanuel comentando o Evangelho. Dessas 1.291 mensagens, ele comenta 232 de Mateus, 83 de Marcos, 156 de Lucas, 170 de João, Atos 45, Epístolas de Paulo, a gente botou tudo junto para não ficar muito partidinho. Tem 458 epístolas comentadas e aqui as demais epístolas até 6 mensagens do Apocalipse, comentando versículos do Apocalipse, tá certo? Isso significa que Emmanuel comentou em termos de versículos, não de mensagem, de versículos, 940 versículos do Novo Testamento. Esses 940 versículos do Novo Testamento deram 152 versículos de Mateus, 68 de Marcos, 129 de Lucas, 119 de João, 41 de Atos, 329 de Paulo e as demais aqui, epístolas parecidos com o gráfico anterior. Ora, o que significa a diferença entre esse gráfico e esse gráfico aqui? Significa que tem versículos que foram comentados mais de uma vez. E isso a gente encontra na obra de Emmanuel. Versículos que são comentados mais uma vez. Aí nós vamos observar o seguinte: vejam um trabalho gigantesco de Emmanuel, selecionando esses 940 versículos até o momento, porque ainda falta compilar mais obras, tá certo? Repassando isso para o Chico, interpretando essas mensagens, Chico captando isso com fidelidade de cada um e mais, Emmanuel pegando versículos do Evangelho e dando interpretações diferentes. É importante, porque nós vamos observar que o Evangelho não é de interpretação única, não. O Evangelho depende da condição de cada um entender determinados aspectos que ele apresenta naquele momento. Isso não significa que o Evangelho é diferente. É o mesmo Evangelho. Os versículos são únicos, são os mesmos versículos. Porém, em razão da nossa capacidade de entendimento, nós conseguimos assimilar um versículo de uma forma, outro consegue assimilar outros aspectos que estão naquele versículo. E se vocês observarem, não é incomum eu estudar um versículo do Evangelho hoje e daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, eu estudo aquele versículo e falo, não tinha percebido isso. Isso dá universalidade à linguagem do Evangelho. O Evangelho é universal. E ali, naquela forma simples, objetiva, mas extremamente profunda do Mestre falar, ou dos seus apóstolos e discípulos comentarem, né? No caso de Paulo, por exemplo,
é feito de uma forma tão ampla e dentro de um projeto da espiritualidade que nos mostra a intuição trabalhando em favor daquele processo, dos espíritos auxiliando profundamente, que o Evangelho ele é tão amplo que ele atende a todos nós. Não tem ninguém que vai ficar de fora do estudo do Evangelho por nenhum tipo de razão. Acho que o Kemper trouxe uma outra frase aqui, em que Emmanuel fala das outras religiões, não é isso? Todas têm uma essência cristã, não é isso que ele falou? Significa que em qualquer lugar do mundo onde se leia o Evangelho, se aprende com o Evangelho. Significa também que se todo mundo pode estudar Evangelho, gente, nós não temos que nos intimidar diante do estudo do Evangelho. Nem achar que tem alguém que é super especialista que vai ensinar pra gente. Ou pensar que precisa de diploma de faculdade para estudar Evangelho. Se tiver o diploma, tá ótimo. Não é isso? Porque quanto mais a gente estuda, melhor pra gente, é bom. Mas o Evangelho é para todos. Se o Evangelho é para todos, ao estudarmos o Evangelho, nós temos que preservar uma coisa que o Sobral sempre nos falava: simplicidade. O Evangelho não pode ser trabalhado num campo de elitização ou num campo apenas intelectual. O Evangelho tem que ser trabalhado no coração, na simplicidade, para que todos tenham direito, acesso à mensagem de Jesus. E a gente vai ver que Emmanuel faz isso de uma forma espetacular, porque ao comentar os seus versículos do Evangelho, ele não deixa ninguém de fora. Ele faz comentários que atendam a todas as necessidades. Aquilo que vai falar o coração de alguém, aquilo que vai falar a razão do outro. Ele tem essa capacidade de fazer isso, e isso faz de Emmanuel realmente esse espírito que é para nós mestre nessa área, não é isso? Com certeza ele deve ficar meio bravo se a gente falar isso, porque mestre tem que ser título para Jesus. Mas ele é realmente alguém que tem um espírito, uma entidade que tem essa consciência e que faz esse trabalho de forma muito bem. Bom, se tem versículo que é comentado mais de uma vez, quais são os versículos mais comentados? Olha, tem vários, mas nós trouxemos os 2 mais comentados, tá? Será que vocês adivinham qual que é o versículo mais comentado? Mateus, 9 vezes o comentário de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Eu acho que Emmanuel acha que nós estamos com deficiência nessa área, porque comentou 9 vezes, não é isso? Amai a vossos inimigos. O segundo, assim, e ele faz esse comentário nas obras Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, Bênção de Paz, Ceifa de Luz, Segue-me e Mais Perto. Depois vem 6 vezes o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, primeiro ele convoca a amar, né? Ele reforça a convocação de Jesus sobre o amai os vossos inimigos. Depois ele fala: vamos ser pacificadores. Evidentemente que esse cenário pode mudar na medida em que a gente vai completando as obras. Mas como nós estamos aqui com toda a coleção Fonte Viva, que hoje a FEB chama de Fonte Viva, que é Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, já falei? Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz, além de Palavras de Vida Eterna, Livro da Esperança. Então, nós acreditamos que se houver mudanças, não é isso? Elas devem levar a gente mais ou menos para esse cenário, pelo menos nesse ponto. Mas a gente tem que verificar. Então nós vamos
vamos observar o cuidado de Emmanuel fazendo esses comentários. Existem vários versículos que ele comenta 5 vezes, 4 vezes. Esse versículo está comentado no Livro da Esperança, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz e Segue-me. Aí nós falamos assim, bom, já que Emmanuel comenta esse versículo tantas vezes, vamos dar uma olhada em alguns dos seus comentários. Acho que não vamos ter tempo aqui de comentar os 9 mensagens. A gente vai monitorando ali se der. A gente até trouxe o resto ali para baixo, mas vamos ver o que vai dar para fazer. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso porque em cada mensagem, às vezes Emmanuel pega um trecho do versículo. Tá certo? Então nós vamos mostrar aqui para vocês qual é o trecho do versículo que ele está comentando naquela mensagem. Isso traz de novo para nós mais um elemento para a gente que Alcione fala lá no livro Renúncia. Que muitas vezes o mesmo versículo dava chance de comentários para várias noites. E a gente vai ver Emmanuel fazendo muito isso. Às vezes ele pega um versículo, se não me engano, um dos menores partes de versículo que ele comenta é vinde a mim. Porque vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e ele faz um comentário só sobre esse trecho, vinde a mim. Então ele faz isso. Nesse versículo todo, ele comenta partes do versículo. Essa é uma página de Vinha de Luz que foi lançado em 1952. Nós não vamos trazer a página aqui para ler para vocês não, viu gente? Mas nós escolhemos alguns trechos para poder exemplificar alguns aspectos do comentário de Emmanuel. Emmanuel fala assim, geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Então Emmanuel aqui está falando de inimigo, porque é amai os vossos inimigos. E o que ele está dizendo? Somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Então Emmanuel, assim, antes disso, só a gente lembrar alguns aspectos para estudar o versículo do Evangelho, e nós temos alguns elementos tirados aqui do Luz Imperecível, que acho que vocês conhecem. É um livro que compila algumas interpretações do Evangelho. O Luz Imperecível nos fala que para estudar o Evangelho, nós precisamos buscar cuidadosamente o seu conteúdo espiritual. Este é o que dá vida, universalidade e eternidade à Boa Nova. A letra mata e o Espírito vivifica. Tá? E é bom perceber o seguinte, o que o Luz Imperecível fala é o que nós aprendemos com Emmanuel, tá? Ele só está colocado aqui para a contribuição dos encarnados para o estudo do Evangelho, mas porque aprendemos com Emmanuel. E pensando nesses aspectos, é que nós vamos ver que o que é que Emmanuel nos ensina sobre isso? É que nós não podemos levar a palavra inimigo a ferro e fogo. Porque ele está abrindo para nós um outro campo de entendimento do que é inimigo. O que ele falou ali? Para começo de assunto, o título da página chama Credores Diferentes. É assim que ele está trabalhando com os inimigos. Ele está dizendo inimigo é um credor diferente. Ora, credor significa o quê? Quem tem crédito conosco. Alguém a quem nós devemos. Tá certo? Então, até os títulos das páginas de Emmanuel vão dando lições. Quais são os aspectos que Emmanuel fala sobre os inimigos? Credores. Então nós temos que mudar completamente a nossa forma de encarar inimigo. Quando eu declaro ou identifico alguém como inimigo, acabou o inimigo. Porque ele agora virou credor. Dentro da ótica que Emmanuel está nos trazendo. Quais são as características desses credores? Por que eles são credores, diz Emmanuel? Porque apontam nossas fraquezas. E ele ainda vai falar no resto da lição, o amigo não faz isso, fica com dó da gente, fica passando a mão na cabeça da gente. Mas o inimigo, o credor, faz.
porque Ele nos conhece profundamente e nos aponta as nossas deficiências. Por isso que Emmanuel fala de apontar nossas fraquezas. E compelem-nos a renovações de elevado alcance. Então, nessa página, nós vamos ver Emmanuel mexendo com a intimidade da gente e trazendo um novo foco para a questão do inimigo. Não é isso? Na lição do mestre: amai os vossos inimigos. E olha que esse versículo de Jesus tem precedido de alguém que faz uma pergunta e ele diz assim: qual que é o primeiro mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Vamos completar essa história, não é isso? Então, para Emmanuel aqui, nós vamos ter inimigos agora sob um foco diferente. Porque o inimigo agora é aquele que merece de nosso respeito, porque nós devemos a ele. Ele começa a trabalhar essa sensibilização com a gente. O objetivo do estudo do Evangelho é a reforma íntima. Esse é o grande objetivo do Evangelho. Nós estamos estudando para reformar, para nos melhorarmos, para nos aprimorarmos. E nós vamos ver que nas lições de Emmanuel tem sempre uma chamada para a questão da reforma íntima. Se ele não inicia a página já logo de cara, dizendo para a gente, ó, calma aí, porque vocês têm que mudar, ele nunca deixa o recado de ser dado, muitas vezes, no final da página. Então, o que ele faz? Ele apresenta aqui para nós inimigos, porque são credores. Credores porque apontam as nossas fraquezas e nos levam à nossa reforma, nos motivam a sermos melhores. Então, o que nós temos, não é isso? O que fazer? Aí Emmanuel vai dizer, para encerrar esse processo: é difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Então, o que Emmanuel está nos dizendo aqui? Ele está falando para a gente, nós entendemos perfeitamente que é difícil olhar para um inimigo como alguém que seja um credor nosso. Nós não estamos dizendo aqui que é fácil, mas é inevitável que um dia nós vamos chegar à compreensão disso, porque nós estamos num processo de evolução espiritual, não é verdade? Então, se hoje nós não entendemos ainda o inimigo como credor, inevitavelmente no futuro nós vamos conseguir compreendê-lo. Tanto que Jesus, à sua época, atendeu a todos com o máximo de carinho, de compreensão, de tranquilidade. Por quê? Porque ainda que o ferissem, Jesus não considerava ninguém inimigo no sentido de alguém que precisa de um tratamento diferenciado nosso, porque nós não confiamos naquele companheiro, ou porque temos medo daquela irmã, não é isso? Então, Jesus sempre atendeu a todos. E ele teve aquilo que nós hoje conceituaremos como inimigos do seu trabalho, da sua tarefa. Tanto que foi levado à cruz. Mas o que Jesus faz na cruz? Ele não vira para o pessoal e fala assim: vocês vão ver que vocês estão errados. Eu vou ressurgir amanhã e vocês vão ver que vocês estão fazendo bobagem. Ele falou isso por acaso? Não, Pai. Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Naquele momento, gente, Jesus estava olhando para nós, preocupado conosco, falando assim: nossa senhora, esse povo alguma encrenca? É isso? Eles aqui precisam de muito carinho, muito perdão, muita compreensão, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então não nos considerou como inimigos, apesar de não termos entendido, não termos compreendido e não termos, é isso? Conseguido trabalhar na nossa intimidade a proposta que ele tinha. Então Emmanuel traz para nós uma feição diferente do que é o inimigo, como credor, mas deixa claro que ele sabe da nossa dificuldade de entendermos
essa posição em razão das nossas próprias deficiências íntimas. Ok? Agora Emmanuel, no Palavra de Vida Eterna, vai continuar comentando esse versículo e vai dizer, só que ele vai comentar uma outra parte do versículo também. Amai a vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aí Emmanuel vai dizer assim: o próprio mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o retiro da elevação pelo sacrifício. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época. Então aqui nós vamos ver Emmanuel iniciando o trabalho dele, mostrando que Jesus mesmo fez sacrifícios no sentido de um espírito de grande envergadura que sai do mundo espiritual como governador espiritual do planeta e se submete às condições que nós vivenciamos aqui, na simplicidade da estrebaria, vivendo a incompreensão daqueles que o cercam. Por que será que Emmanuel inicia esse trabalho falando sobre isso? E aí nós vamos ver essa página de Palavra de Vida Eterna, no capítulo 16, é na senda do Cristo, ou seja, trabalhando junto com Cristo, na seara do Cristo. E aí o que ele coloca? Ele contextualiza o processo utilizando exemplos do Cristo. Contextualizar é sempre importante na hora de estudar o Evangelho de Jesus. Por quê? Porque se eu não faço a contextualização, eu não vou entender por que Emmanuel está dizendo da sombra da estrebaria. Não é isso? Eu já começo a entender o seguinte: olha, Emmanuel está se referindo ao fato de que Jesus, quando nasceu, não tinha local para ele ser acolhido, porque Maria e José tiveram que atender a uma demanda da época, não é isso? Da vida da época, em razão do censo. Ele não consegue um local para ficar, experimenta a incompreensão de sua época, não é isso? Se nós não soubermos acerca dos embates de Jesus com os fariseus, com os doutores da lei, nós vamos entender o que Emmanuel está colocando em termos das incompreensões de sua época. Então aqui, no caso, Emmanuel está contextualizando para nós um pouco o cenário em que Jesus vivia, e ele está falando de amar os inimigos e os que os perseguem, é isso? Bendizer os que os perseguem, e Jesus foi perseguido durante todo o seu trabalho missionário. Então, nós não temos como entender muitas vezes aquilo que Emmanuel está nos colocando. Então, a contextualização histórica, a contextualização geográfica no estudo do Evangelho é extremamente importante. É o que nós estamos aprendendo com Emmanuel, para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de estudar o Evangelho. E aí ele vai falar no final da proposta da reforma íntima, lembra? A reforma íntima tem que existir sempre, gente. Eu sempre tenho que trabalhar com o Evangelho pensando em como que eu vou modificar a mim mesmo. Esse é o grande objetivo do estudo do Evangelho. E aqui Emmanuel vai fazer uma proposta, nós o que intitulamos assim, nossa reforma íntima, motivando a mudança no nosso perseguidor. Por quê? Porque o que Emmanuel diz? Isso não quer dizer que devemos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude, por nosso exemplo, renovando-se para o bem. Então Emmanuel está comentando esse trecho aqui, ó. Orai pelos que vos maltratam, está dando ênfase aqui, e vos perseguem,
Porque ele está colocando que, de fato, existem aqueles que colocam dificuldade na nossa vida. Jesus, né, apesar de ser o governador espiritual do planeta, teve aqueles que não compreenderam e o levaram à cruz. Mas, qual foi o grande diferencial de Jesus para esses? Foi o exemplo que ele deu, motivando a outro que se modifique. E vários se modificaram. Tanto que nós chegamos até onde estamos, em razão da modificação que conseguiu sensibilizar aqueles que estavam lá naquela época. Não é isso? Então nós vamos verificar que o que Emmanuel está nos convidando aqui a fazer é, quando estamos diante daquele que nos persegue, daquele que nos traz dificuldade, daquele que nos traz uma série de constrangimentos, e isso acontece em todas as situações, principalmente no seio da família, porque na realidade os maiores embates que nós temos é no seio da família. Nós devemos, não só, como foi colocado na página anterior, entendê-los como credores, mas devemos também entender que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados. Isso é Emmanuel nos chamando para um grande compromisso. Porque quando Jesus fala, orai pelo que vos perseguem, não é um sentido meramente contemplativo, não é isso? Eu vou fazer bastante pressa aqui para você, que você está obsidiado. Não é nesse sentido. É que a nossa oração, além das nossas preces, em favor daquele que nos traz dificuldades, que a nossa oração seja a vivência do Evangelho em cada instante. Porque assim, vivendo o Evangelho em cada instante, nós não vamos mudar ninguém, viu, gente? Também não fiquem com essa frustração de que quando eu estudar Evangelho e que eu ficar especialista no assunto, eu vou convencer todo mundo à minha volta a gostar de Evangelho. Isso também não vai acontecer. Mas eu posso ser fator motivador de alguém que vai falar, olha, a Maida mudou muito, sabe? Depois que começou a estudar Evangelho. Não sei o que aconteceu com ela, né? Antes era uma coisa complicadíssima com a gente, mas agora está melhorzinha, né? Um fator motivador. Então, esse viver aqui de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo. Então, Emmanuel agora pega o contexto do próprio Cristo, que viveu essas dificuldades naquele momento, em razão daquele contexto histórico que estava lá, mas que nunca desistiu de ninguém. E que, pelos seus exemplos, sensibilizou e mudou a muitos. Porque eles se sentiram motivados a mudar. Ok? Tá indo bem aí, gente? Tá fazendo sentido? É, com o Emmanuel faz sentido, né? No livro Bênção de Paz, no capítulo intitulado No Plano dos Inimigos, Emmanuel fala assim: disse Jesus, ama os teus inimigos, mas não recomendou que os tomássemos por modelos de serviço e conduta, quando os nossos opositores se afeiçoam ao mal. Mentaliza um homem estirado no charco. É razoável lhe estendas a mão, no fito de socorrê-lo. Entretanto, nada justifica te afundes por isso conscientemente no barro. É preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não te pede um mergulho desamparado nas chamas. Essa mensagem, como várias outras de Emmanuel, nos traz uma outra faceta de Emmanuel que é extremamente motivadora, nos emociona, mostrando a grandeza mesmo e a competência de Emmanuel. Por quê? Porque agora Emmanuel, para ilustrar como que nós devemos agir diante dos nossos declarados inimigos, ele usa um recurso muito bacana, que hoje a pedagogia, né, Kemper, convoca muito o pedagogo e o professor a fazer. Vai ensinar para a criança sobre o universo, começa com a casa dele, que ele conhece a cozinha, conhece a sala, né? Que a gente vai chamar do simples para o complexo. E que nós aqui na União Espírita Mineira temos chamado de referências práticas. É uma prática de Emmanuel. O que ele faz? Ele diz assim, com relação ao plano dos inimigos. Ele usa
exemplos do dia a dia. Ele fala assim, imagina um homem no charco. E ele vai falar de várias coisas, vai falar da árvore, em outras mensagens. Ele vai falar do barro que vira um pote, que vira alguma coisa, não é isso? Ele vai falar de várias coisas do nosso dia a dia. Aqui ele está usando um exemplo prático, ele está fazendo a gente igual o professor faz com a criança. Fecha o olhinho, imagina a sua casa. Ele está fazendo isso com a gente, ele está falando assim, imagina um homem no charco, né? Se precisar, a gente pode ir no dicionário para descobrir lá que é um pântano, uma coisa assim. Estenda a mão para ele, né? O que a gente vai fazer? Está caindo? Está afogando lá? Está com problema? Vou estender a mão. Então isso a gente conseguiu fazer, né? Aí a gente já fica logo todo entusiasmado. Ah, então eu tenho que passar a mão na cabeça do fulano, dar uma despistada e tal. Aí ele fala assim, mas não afunde. Ou seja, trabalhar em favor do nosso inimigo não é fazer o que ele faz, nem tampouco ser cúmplice das dificuldades que ele traz. Não é isso que Jesus está falando quando diz amai os vossos inimigos, não é isso? Nós temos que estar atentos. Ele fala, imagina um incêndio. Olha outra referência prática. Salve a vítima, não é isso? Você vai ajudar. Mas não se lance na chama. Isso significa o quê? Você vai trabalhar em favor daquele companheiro, oferecer o melhor que você pode oferecer a ele, mas não vai entrar em sintonia com a aflição dele. Em sintonia com a intranquilidade dele. Em sintonia com aquela expressão de amor doentio, que é o ódio, não é isso? Aquele ódio naquele momento, para você não entrar na mesma faixa. Você tem que estar em equilíbrio. Então você vai salvar a vítima do incêndio. Mas você vai falar assim, então eu vou junto. Não é isso? É o que a mãe está falando para nós. São os exemplos que ele dá no campo pedagógico, no campo da prática, para nos fazer entender coisas que são complexas, porque é complexo eu entender como amar o meu inimigo. Na teoria fica até bonito, mas na hora que chega a situação, o passado grita, o meu coração fecha, e eu olho para aquele companheiro e falo, não vai dar certo não. Ou então a gente vai fazer aquela velha postura nossa. Olha, eu perdoei fulano, perdoei aquilo que ele me fez, mas você teve coragem de perdoar? Tive. E como é que tá? Não, tá tudo ótimo, eu só não converso com ele. Porque prefiro evitar a presença dele. Mas tá perdoadinho da Silva, não? Perdoar, tá perdoado. Mas não converso com ele, não quero saber, não é isso? Melhor ele no canto dele e eu no meu. Não é assim que a gente faz? Então o que a mãe está falando? Não se lance na chama. Não afunde. São referências práticas. E aí ele vai falar, o adversário é sempre alguém digno do auxílio ao nosso alcance. Mas nem sempre, com desculpas de amor, devemos fazer aquilo que ele estima fazer. Tá certo? Ou seja, não é porque eu já entendi que o inimigo é meu credor, que eu também vou ser irresponsável e levar o companheiro para o buraco. Não posso fazer isso. Eu tenho que estar sempre atento. Aí eu tenho que ter redobrar a vigilância sobre as minhas próprias ações, para que eu possa ser útil diante daquele companheiro, para que ele possa observar novas facetas através do meu exemplo e optar pela sua mudança. Tá certo? Então vocês viram vários aspectos que a Emmanuel está falando em cada página, e nenhuma delas repete a mesma coisa. Para a gente observar como que o estudo de um versículo do Evangelho tem amplos, os mais variados. E é possível que essa página não te sensibilize, mas a outra sensibilizou, porque o seu momento é o momento daquele aspecto outro que ele está falando. Assim é o estudo do Evangelho, e Emmanuel faz isso muito bem. Agora no livro Segue-me, que ele fala, que tem o título de Oposições.
E ele vai de novo analisar o versículo quase todo. Amai a vossos inimigos e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Ele fala: imperioso, modifiques a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se apague da mente em definitivo o fogo da aversão. Então, olha que coisa extraordinária que Emmanuel está nos convidando a fazer. É preciso mudar a forma como eu vejo o adversário. E tirar o que ele diz ali, o fogo da aversão do meu íntimo. Porque senão eu não consigo ser um instrumento útil no processo de reconciliação que a espiritualidade propõe. E aí, Emmanuel vai usar aqui conosco um processo de nos sensibilizar com conceitos doutrinários e evangélicos. Porque ele vai mexer com o nosso coração e ele faz isso muito, né? Ele nos sensibiliza. Ele fala assim, nós não transcrevemos aqui porque o trecho é longo. Ele fala que quando você olhar, ou quando você for vítima de uma perseguição, ou quando você tiver um inimigo declarado, lembre-se que aquele ato impensado daquele que você considerou como inimigo, ou que te considera como inimigo, pode estar associado a um processo obsessivo. Então Emmanuel aqui vai lançar a mão de um conceito doutrinário, que é o conceito da mediunidade, não é isso? Ou da influência dos espíritos sobre nós, para poder dizer, às vezes ele está debaixo de um processo obsessivo. Isso significa também que processo obsessivo é desculpa para nossas situações, né? De repente alguém fala alguma coisa, eu me destempero completamente, eu falo, eu hoje estou influenciado pelos espíritos, porque não sou eu, né? A gente fala assim, não fui eu que fiz isso. Mas é lógico que foi eu que fiz. É lógico que fui eu que fiz, eu só estou achando uma desculpa para o meu obsessor. Coitados dos obsessores, vivem com um problema sério, porque a gente vive botando culpa em cima dos obsessores. Não é isso? Os coitados obsessores são os culpados de tudo. Agora imagina, cada um de nós tem sua cota. Eu não sei do tamanho de vocês, a minha eu sei que é grande. Cada um de nós tem sua cota de obsessor. Não é isso? Daqueles que nós devemos do passado. Então nós temos que estar atentos. Não significa que o outro, pelo fato dele estar debaixo de uma influência grande, ele não tenha também a sua participação de responsabilidade. Porque processo obsessivo é via de mão dupla. Só é obsediado quem quer. E se deixa ser obsediado. Não é verdade? Ainda que inconscientemente. Mas Emmanuel está chamando a atenção para que naquele momento a gente pense nessa possibilidade. Não, o fulano ali, eu acho que deu vazão agora para a influência de espíritos, não é isso? Infelizes, espíritos em dificuldade, de companheiros nossos com necessidades maiores. Isso é um alerta para nós, para que a gente saiba como atuar e não dar vazão para alimentar aquele processo obsessivo, porque senão a gente entra na faixa de dificuldade que o Espírito está trazendo para nós. E aí nós temos complicações grandes para resolver depois, porque ao invés de um obsidiado vai ser dois, né? Eu e o inimigo. O inimigo já estava com problema, agora virou eu também com problema, porque entrei na mesma faixa do inimigo. Ele fala assim, aí ele vai mexer com a nossa intimidade. Fala, olha para o inimigo como um enfermo. Quando alguém tem uma doença, você não se simpatiza com ele? Você não tem um olhar diferenciado para ele? Né? Nossa, fulano está precisando mesmo de apoio, né? Fala umas bobagens hoje, mas ontem é porque ele estava doente. A gente tem que compreender. Pensa no inimigo assim. Um enfermo que tem que ser compreendido porque tem uma doença grave, que é a intolerância, a doença do desamor. Então ele precisa ser encarado como alguém que precisa de atenção. Insensata, é isso? Perdeu a razão. Não tem naquele momento controle do que está fazendo, do que está pensando. Vê a vida sobre ângulos diferenciados.
no patamar evolutivo em que ele está olhando a vida de forma completamente diferente para nós. Nós estamos dando valor a determinadas situações que ele ainda não consegue perceber, ou que para ele naquele momento não são valores importantes. Então isso tudo Emmanuel faz, nos sensibilizando à medida que ele categoriza o inimigo com esses elementos aqui, para nos dizer, olha, pensa com carinho quando você pensar no inimigo. E aí ele fala uma coisa sensacional, quando ele nos chama para a questão da reforma íntima. Ele fala assim, em síntese, para sermos desculpados é preciso desculpar. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria tanto que fulano me amasse, né? Queria tanto que ele olhasse para mim. Aí a gente vai descobrir que ele vai amar o dia que for amado, o dia que você o amar. O outro vai aprender a amar o dia que você ensinar amor. Não é isso? Se nós queremos ser desculpados, precisamos desculpar. Isso é fundamental para nós, porque nós precisamos oferecer para receber do outro. Então Emmanuel tem umas frases assim, que ele, numa frase, ele vai dizer tudo para nós. Ele vai dizer, você tem um inimigo? Você quer resolver o problema? Então conquiste o amigo que foi traído. Né? Conquista aquele amigo. Porque na realidade aquele inimigo é a expressão do amigo que se sentiu abandonado em algum momento. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel também vai comentar o versículo todo, e numa página que ele intitula Imunização Espiritual. Aí ele fala sobre categorias de inimigos. Então agora vai ser mais sofisticado. Vai falar assim, olha, tem 2 tipos de inimigos. Aí ele fala, os primeiros são inevitáveis. Repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas de elevação. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Aí nós vamos observar aqui uma coisa importante que até o Kemper lembrou aqui no início. Estudar Evangelho é estudar doutrina. Nós não podemos estudar Evangelho sem conhecermos doutrina espírita, não o Evangelho estudado à luz da doutrina espírita. O livro Luz Imperecível vai nos dizer, empenhar-se no estudo intensivo da doutrina espírita, principalmente de seus princípios fundamentais. Aqui em Minas Gerais a gente costuma resumir os princípios fundamentais em 15, que são esses que estão aqui, né, que vocês já conhecem. Kardec propõe 6 no livro A Gênese, se não me engano, mas aqui a gente usa didaticamente esses 15, né? E aí Emmanuel vai dizer para nós sobre os 2 tipos de inimigos. E o que é que ele falou? Ele falou, existe o tipo 1, tá certo? Vai falar assim, que são aqueles que são inevitáveis. Por quê? Porque a inimizade é fruto de ações de vidas passadas. Se eu não sei que eu reencarno, se eu não sei que o espírito é imortal, se eu não sei que nós temos a pluralidade das existências, eu não vou entender o que o Emmanuel está falando de inimigo que é inevitável. Então eu preciso conhecer a doutrina espírita. E Emmanuel vai fazer isso muitas vezes. Aliás, ele faz isso em quase todas as páginas dele. Causa e efeito. Se é inevitável porque é coisa do passado, é porque eu fiz bobagem lá. Estou pensando que eu fiz alguma coisa agora, não consigo achar as razões, é porque foram lançadas em outras existências. Desculpa. Ele está falando de reencarnação, né? Ele está falando também de livre-arbítrio. Por quê? Porque ele falou que um tipo nós não podemos evitar, que está associado com as existências passadas, com a lei de causa e efeito, que nós temos que recompor agora. Mas ele está falando que o outro tipo nós podemos construir nessa existência. Então ele está falando para nós, ó, os que a gente não pode evitar, nós vamos ter que consertar agora, mas cuidado para não fazer inimigos nessa existência.
às vezes por uma bobagem, por nossa intransigência, por nossa invigilância, nós construímos uma situação que num segundo construída vai levar séculos para ser resolvida. Tá certo? Então precisamos estar muito atentos, porque às vezes nós estamos pensando que os nossos problemas estão todos no passado, mas alguns deles estão aqui mesmo, em razão da nossa conduta. Nós trabalhamos uma série de situações em termos do Evangelho de Jesus, na teoria, mas na hora de colocar em prática, nós passamos por cima de qualquer um. Né? Coisas simples que a gente costuma mencionar às vezes. Trânsito de Belo Horizonte. Só de falar assim, ele já fica meio estremecido. Não é isso? Mas a gente vive falando que o trânsito está complicado. O trânsito está complicado, o trânsito está violento, o trânsito está isso, o trânsito está aquilo. E quais são as vezes que a gente não deixa o outro entrar na frente da gente porque ele está com pressa? Quais são as vezes que a gente não deixa o outro entrar na nossa frente porque a gente fala assim, quem é ele para entrar na minha frente? Imagina, tem que esperar a vez dele. E a gente faz isso todo dia, toda hora. Não fazemos isso? Então nós temos que estar extremamente atentos, porque às vezes você está fazendo uma vinculação ali. E quando o outro te fecha? Nós temos um companheiro que fala assim, se acontecer essas coisas, não pense no assunto depois, porque senão você cria vínculo. Porque o outro fechou você e você passa o resto do dia em guerra mental por causa daquele incidente. Às vezes o outro estava conectado com um problema sério, grave, né? Ou às vezes é uma pessoa que ainda não tem totalmente controle de determinadas situações, como a gente mesmo. Fechou, pronto, acabou, esquece. Tá certo? São coisas que a gente pode construir aqui, porque, gente, à luz do Espírito, não podemos esquecer que nós criamos vinculações as mais diversas, que nós vamos descobrir muitas vezes quando chegar no plano espiritual. Né? Eu espero que a gente tenha que reencarnar para cada um, que a gente já fez bobagem, né? Porque são muitos carros em Belo Horizonte, muita gente fecha a gente. Já pensaram uma existência para cada um que fecha a gente? Vai ser meio complexo, mas em todos os casos vamos começar a estar atentos, né? E ele fala então, compreendemos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos a conivência com o mal. E sim nos entregava a fórmula ideal do equilíbrio com a paz, da imunização. Mas aqui nessa página ele está lançando muito a mão de conceitos doutrinários de forma mais explícita. Então, para estudar o Evangelho, precisamos estar em dia com a doutrina espírita. E aqui, gente, já encaminhando para o final, vamos mencionar aqui 2 páginas do livro Mais Perto, Amando os Inimigos, em que ele lança mão desses conceitos, livre-arbítrio, evolução, o conceito de amor, nas suas falas. Sem liberdade é impossível avançar nas trilhas da evolução, mas fora do entendimento que nasce do amor, ninguém se emancipa nos caminhos da própria alma. Então ele está dizendo, livre-arbítrio é direito de todo mundo, mas sem amor a gente vai fazer bobagem usando o livre-arbítrio. Nessa diretriz, os adversários, quaisquer que eles sejam, nunca te prenderão a desespero ou ressentimento. Porque o problema de nós estarmos presos ao inimigo é a importância que a gente dá para aquela situação de dificuldade. Não é que ela não seja importante, mas às vezes a gente fica em circuito fechado durante muito, muito tempo, quando a gente poderia se libertar, se usasse o livre-arbítrio para amar. Se surgem e atacam, abençoa-os com a justificativa fraterna ou com o pronto socorro da oração. Então aqui Emmanuel invoca para nós a justificativa fraterna, ou seja, vamos compreender aqueles que estão diante dessas situações, mas não vamos esquecer da prece, né, gente? Porque de fato existem certas situações na existência que a gente está vivenciando agora, que por mais que a gente se empenhe em fazer, em sensibilizar, em trabalhar em favor do outro, o outro ainda não está aberto para nos desculpar e para esquecer as nossas dificuldades. Então a prece é importante para poder ir
dando sustentação para que no momento certo, nessa existência, ou no plano espiritual, ou em nova existência, a gente consiga quebrar essas algemas que nos prendem. Então, muitas vezes a questão é a prece. E ele também vai falar o seguinte: aquele a quem desculpas hoje uma falta cometida contra ti, será talvez amanhã o teu melhor defensor, se caíres em falta contra os outros. Olha que coisa interessante. Ele fala do perdão e do livre-arbítrio. Jesus fala para granjearmos amigos, não é isso? Então, nós temos que observar que muitas vezes aquele inimigo que nós conquistamos hoje vai ser nosso esteio no futuro, diante de uma determinada dificuldade. Porque conseguiu compreender, não é isso, as nossas limitações e investir numa proposta diferente. Quem fere o próximo efetivamente não sabe o que faz, porquanto ignora as responsabilidades que assume na lei de causa e efeito. Aqui ele explicita a lei de causa e efeito. Ressentimento não adianta, de vez que todos somos espíritos eternos destinados a confraternizarmos todos algum dia à frente da bondade de Deus. Não podia faltar o princípio fundamental, não é isso? Causa primária de todas as coisas. Porque se estamos aqui hoje, é porque somos criações divinas, somos filhos de Deus. E aqui ele vai falar da evolução. Ele vai dizer, inevitavelmente, um dia todos nós vamos aprender a amar. E para encerrar, nós não podemos deixar de falar isso que a Alcione fala. Porque a gente fala essas coisas, às vezes, no estudo minucioso, ou no estudo miudinho, lá no grupo, e às vezes as pessoas ficam assim, meia cabisbaixa, a gente fala assim, mas por que vocês não estão sorrindo? Reconhecer das nossas dificuldades é motivo de alegria. Evangelho é motivo de alegria. Nós estudamos o Evangelho porque nós estamos felizes de reconhecer nossas dificuldades, mas estamos construindo algo melhor. Esse é o objetivo do Evangelho. Então tem que ser motivo de alegria sempre estarmos com Jesus. E Alcione fala, muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. De novo, Evangelho, gente. Óbvio que nós temos que usar os recursos que nós temos para pesquisar, para trabalhar. Isso é importante. Mas não podemos incorrer no erro grave de ficarmos só na superficialidade. Porque, na realidade, a grande mensagem de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. São 4 etapas que nós precisamos atingir se quisermos realmente estudar o Evangelho dentro da proposta de reformulação de nós mesmos. Conhecer, meditar, sentir, deixar que ela entre em nós e depois deixar que ela saia de nós através da vivência. Nós agradecemos a Jesus pela oportunidade que a casa nos oferece, pela oportunidade que o Mestre nos dá de trabalharmos com o seu Evangelho, implorando a Ele que envolva a todos aqui em muita paz. E que nós sejamos, em qualquer circunstância onde estejamos, agentes dessa paz, para que sejamos pacificadores.